Bom dia a todos. Nós estamos aqui novamente, né, para dar continuidade à disciplina de didática. E aí, eu acredito que muitos de vocês conseguiram compreender na última aula os grandes questionamentos que foram levantados sobre as tendências escolares que a gente já tem discutido há um bom tempo. E para mim foi super interessante a participação de todos com relação à maioria, né? Que percebi um grande interesse, buscando cada vez mais perguntar, questionar. Acredito que esse seja o interessante para que nós consigamos compreender e aprender cada vez mais conhecimento. Partindo dessa dialética, né? Nós hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre alguns questionamentos que são levantados na sociedade atual sobre a didática, levantando não só a questão da didática contemporânea, mas grandes questões das universas da didática. E eu vou falar mais um pouquinho à frente o que são essas universas da didática, e que é super interessante que a gente venha compreender para que a gente consiga manter uma lógica de pensamento na nossa profissão e na nossa ação docente. Essa aula ela é um pouco mais curta, visto que a gente tem alguns textos de leitura para poder compreender mais, assimilar mais esse conhecimento. Eu vou estar fazendo aqui um esboço da leitura que vai ser solicitada para vocês, que já está no Classroom. Então, eu solicito a todos que aqui estão, vão lá no Classroom, façam a leitura complementar, a leitura básica, principalmente a leitura básica, e respondam o questionário que vai estar disponível lá na aba de avaliação, de tarefas, minto. Então, chegue lá, faça essa atividade, que vocês vão conseguir cada vez mais realmente assimilar esses questionamentos, essas variadas questões que são abertas com relação à didática. E a gente sabe que a didática ela é mutável, né? Ela vai mudando de pessoa para pessoa. É tipo individualidade biológica. A gente vai lá para a individualidade profissional docente. Bora lá, dando início, né? A gente viu que baseado na didática magna, ele tem um preceito de a gente conseguir concluir que a educação ela deve ser para todos. Mas aí eu te pergunto, como é que é o professor e o contexto socioescolar atual? A gente vê que na educação para todos existe uma democratização do ensino, ou seja, que é a abertura do ensino para alunos que não teriam acesso a ele. E aí a gente conclui que quando, obviamente, a própria palavra está falando e a lógica da didática magna já foi bem esclarecida para vocês, a ideia da educação moderna é que todos tenham acesso ao ensino, ao aprendizado de forma sistemática, complexa e universalizada, né? E aí acontece nesse período a articulação com a inserção do profissional e com a necessidade de sucesso escolar e da igualdade de oportunidades. É, ainda há um questionamento se é igualdade ou equidade de oportunidades, porque a gente sabe o significado de cada um e quando existe a equidade, cada vez mais a articulação de inserção profissional e a necessidade de sucesso escolar, elas são ambivariadas, né? E aí a gente tem que perceber que essa igualdade ela necessita ocorrer, a necessidade de sucesso escolar acontece para todos e independente da classe social, independente do ambiente, da cultura, o sucesso escolar vai ditar muito o sucesso profissional fora da escola e também tem classificações relacionadas à inserção profissional, né?
E aí, nesse contexto onde a gente identifica hoje, existe um conflito para os professores e a sua formação. Quando a gente volta para a questão das licenciaturas, é, são diversos tipos de licenciaturas, diversos tipos de metodologias aplicadas, diversas intensidades, e aí a gente vê vários conflitos na formação dos professores e algumas vezes informações que elas não conseguem abordar tão propriamente a didática ou então tão propriamente os esquemas laborativos. A gente vê em muitos casos alguns professores, não são todos, mas em algumas situações onde eles não passaram por uma disciplina é, ou disciplinas de cunho pedagógico ou que tão intensamente, onde eles deveriam ser muito mais visados, e as próprias preparações, dependendo da da mecânica do que o aluno quer para ele, e a gente vai estar falando mais um pouquinho para frente, tem muita influência de como ele será quanto profissional e como esses conflitos vão aparecer. Existem também os conflitos com as políticas educacionais, porque são estabelecidos, assim, tem alguns padrões que são estabelecidos, entretanto, não significa que todas as áreas elas vão estar bem estabelecidas. As avaliações, como é que são os esquemas de avaliações, a gente sabe aí que se a gente tem a necessidade de sucesso escolar, muitas vezes a gente também está aprisionado, talvez essa seja a palavra, a um sistema de avaliação muito tradicional. E que será que esse sistema de avaliação ele realmente confere quais são o seu nível de conhecimento ou não? E aí algumas vezes tenta se utilizar a questão da premiação e reconhecimento até para desmistificar, não, mas a palavra seria maquiar talvez algumas coisas que são colocadas, a pessoa principalmente, ou então para potencializar, né, uma relação de oportunidades. Outros aspectos que a gente consegue identificar quanto ao contexto socioescolar atual é o caráter instrumental do ensino, ou seja, a gente identifica aqui no contexto socioescolar uma garantia do futuro desvinculado do desejo de aquisição do saber. Qual é o seu desejo de aquisição? É realmente o de saber? E aí algumas vezes o futuro está muito desvinculado dessa questão de saber. Outros aspectos são os sentidos diferentes atribuídos à situação de ensino por alunos e professores. Educação é para quê? E aí fica muito esse questionamento, né? E a gente pode ver isso que não é somente na sociedade brasileira, mas no contexto mundial. O aluno ele tem um sentido de educação, o professor também tem um sentido de educação. E aí alguns questionamentos quando isso não está bem engajado é a educação para quê, né? E aí alguns questionamentos de propostas didáticas pensadas para auxiliar os professores. Vamos lá para esses casos. Primeiro, individualização do ensino e centralidade do aluno. Ou seja, é necessário ressignificar o papel dos conteúdos. Qual é o papel daquele conteúdo? Alguns conteúdos a gente perpassa pela nossa vida escolar, que elas não são aplicáveis no nosso ensino superior, ou então na própria vida, mas a gente sabe que aquilo é importante. E talvez ressignificar o papel dos conteúdos seja interessante para que o conteúdo ele seja administrado de forma tal que o aluno ele nunca venha se arrepender ou então pensar que aquilo não foi necessário, porque ele era necessário, aquele assunto era necessário. Segundo ponto, preparar os alunos para o uso das novas tecnologias de informação. E isso é muito importante. Hoje a gente sabe que vocês aqui estão vivendo essa situação de estarem se adaptando a um meio interativo, a um meio remoto, mas que o conteúdo, o saber, ele está sendo, ele está tendo um significado. E aí a gente precisa entender que a informação não é saber. A informação não é saber.
Perdeu-se o sentido do que é saber e de que saberes são fontes de sentido, compreensão do mundo e de prazer. Então é necessário que a informação ela tenha um significado de aplicabilidade, de usualidade. E aí, com essas novas tecnologias, a gente sabe que a compreensão do mundo atual é que haja uma necessidade disso. E o terceiro ponto são as reformas. O tempo passado, é necessário resolver problemas, procurando inovações e mobilizando parcerias. A gente se ressignifica quanto profissional, quanto professor. Por exemplo, eu acredito que para muitos professores, esse momento agora é de uma grande reforma, de ressignificação, onde as coisas que já foram passadas, tudo ele tem ali o saber, ele tem o conhecimento, ele agora está multiplicando e atingindo com a outra esfera aquele conhecimento dele. E aí a gente precisa se inovar, mobilizando essas parcerias, não só com pessoas, mas com ferramentas, com instrumentos, com conhecimentos. E a gente entra, e vocês vão ver isso muito bem explicado no texto básico para vocês, sobre as universais de situação de ensino. Beleza, mas o que são as universais? Se a gente for pensar, até a autora ela declara que universais são características. A gente, por exemplo, ela estava identificando, vocês vão ler lá, ela estava identificando que uma doutoranda dela estava realizando uma tese que, por sinal, estava boa, e aí ela estava falando sobre o ensino em São Paulo. E quando a professora estava lendo lá aquele texto, ela começou, oxe, esse texto aqui, a relação de ensino que está acontecendo em São Paulo me lembra muito o que estava acontecendo na França. E ela não concluiu, mas ela trouxe uma lógica de apontamento. Será que essas características que acontecem na França também acontecem aqui? É porque a gente sabe que alguns acontecimentos de ensino eles são universais. Algumas características elas são universais, vão acontecer para tudo, para todos. Só que podem ser tratadas de formas diferentes, mas que acontecem. E ela viu a situação do ensino, e aí, se a gente for pensar na lógica de universalidade da situação de ensino, a gente vê um ensino formal, né, atualmente. A gente vê que, como eu já tinha falado, as universais elas são características relacionadas à natureza da atividade e da situação de ensino, independentemente das especificidades sociais, culturais e institucionais da situação. Ou seja, independente da cultura daquele ambiente, dos aspectos sociais e institucionais, são características que vão estar relacionadas. E aí são comumente vistas entre os professores em sua relação com os alunos, na visão do aluno e de si mesmos, quanto professores. E aí até a autora ela indica que isso pode até ser umas tensões que podem ocorrer, mas ela pode também estar se equivocando por conta de uma questão no modelo que possa ser isso um modelo somente ocidental e não ser uma generalização para todo mundo. Mas enfim, mesmo que seja para um modelo ocidental, a gente consegue identificar as universalidades das situações de ensino, as universalidades do momento onde o profissional, o professor, quem quer que seja, ele vai ter essa identificação com o aluno. E aí, com relação a essas universalidades, a gente tem 6 pontos, ou 6 processos, 6 indicações que classificam e direcionam bem essa etapa. Então, bora lá. Primeiro é o processo dialético.
ou seja, de interioridade e exterioridade. E aí tem uma relação muito grande com aquela questão de quem é que educa. E aí, se a gente for pensar, o indivíduo ele se educa, se a gente fosse colocar de uma maneira prática, o indivíduo ele se educar é um movimento interno desse processo dialético, onde existe uma interioridade, a partir do encontro com um mundo que o educa, que é o movimento externo. E aí o que é que acontece? Bora lá. O indivíduo ele pode modificar ele pode se modificar baseado no que o mundo tem mostrado que é a educação. Então, alguns preceitos. Se a gente for lá para a disciplina de CDH, Crescimento e Desenvolvimento Humano, a gente vê que durante a segunda fase da infância, a criança ela passa por um processo muito grande do que ela quer fazer. Minto, terceira fase. Ela passa por um processo muito grande do que o que ela quer fazer e o que a sociedade impõe que ela tem que fazer. É uma relação de crítica, beleza, mas eu estou falando, se eu fosse levar para uma relação do processo de ensino, o mundo ele mostra muitas coisas, muitas características que a gente pode absorver ou não. E é a partir do momento que eu quero, no movimento interno, me educar, e eu quero modificar algumas características, eu consigo trazer algumas relações do que eu já vivenciei, ou então do que eu acredito que seja melhor, e modificar a minha educação baseada nisso. E aí dialoga com aquele princípio da educabilidade, né? Onde todo homem ele é educável. Segundo ponto é que o ato pedagógico ele depende da mobilização intelectual do aluno. Ou seja, o professor ele vai possuir o saber, mas o aluno também detém a chave do sucesso ou fracasso do processo de ensino-aprendizagem. E aí eu tomo muito até por essa situação que nós estamos passando aqui. Se a gente está conseguindo compreender que a situação mundial nesse momento e a gente não quer assimilar, a gente não quer, a gente está tendo a oportunidade de ter essa aula interativa remotamente e a gente não consegue compreender que há uma necessidade de interação de conhecimento, que eu posso cada vez mais aprender, eu estou detendo a chave do meu sucesso ao processo de ensino-aprendizagem. E aí o mais interessante é que a gente tem essa chave de uma forma positiva para que eu tenha um processo de ensino-aprendizagem o qual me traga uma formação suficiente, que eu consiga entrar no meu processo de conhecimento profissional docente e eu consiga a partir daí me educar e educar aqueles que estão ao meu lado. E aí é interessante essa frase que diz assim: uma aprendizagem só é possível se for imbuída do desejo, consciente ou inconsciente, e se houver envolvimento daquele que aprende. Então, se houver envolvimento de mim, que sou o que eu vou aprender enquanto aluno, e eu tiver imbuído de desejo, inconsciente ou consciente, com certeza o meu processo, a chave do meu sucesso ao processo de ensino-aprendizagem vai ser positiva. E aí, às vezes, a gente pode tentar justificar algumas didáticas dos professores, mas quando a gente consegue compreender e a gente tem esse desejo de aprender, independente de... Eu particularmente já passei por situações onde não tinha muito interesse em relacionado às disciplinas. Entretanto, eu tomei isso para mim, essa chave desse sucesso só dependia de mim mesmo muitas vezes. Então, se houvesse um envolvimento da minha parte, um desejo da minha parte, consciente ou inconsciente, muitas vezes inconscientemente, eu queria ter o meu sucesso naquela disciplina, o que quer que seja, na minha vida profissional, eu tomava as oportunidades, aproveitava as oportunidades e tomava que esse ato pedagógico depende muito de uma mobilização intelectual da parte do aluno. Terceiro ponto. Educar supõe relação com o outro. Obviamente, não há educação sem que haja algo externo àquele que se educa. Há uma relação extrínseca, intrínseca entre professor e aluno, há uma relação com o outro.
a complexidade e muitos papéis aí, múltiplos papéis que estão envolvidos nessa relação da educação. Não só com relação ao professor-aluno, mas relação comunidade, relação dos pais, relação tantas coisas aí que podem trazer essa complexibilidade, né? Essa complexidade. Quarto ponto, a parcialidade do patrimônio humano transmitido, ou seja, a contestação da legitimidade dos conteúdos e do professor e o seu trabalho, ou seja, aquela legitimidade do que é passado pelo meu conhecimento quanto professor, do meu ser antropológico. Quinto ponto, a educação ele se baseia no tripé, onde há a humanização, a socialização e a singularização. A gente vê alguns conflitos, pois na prática a gente pode acabar, a gente ou então o indivíduo, quem quer que seja, pode privilegiar mais uma dimensão do que a outra. E a gente vê o que é que significa cada dimensão dessa. A humanização é tornar-se humano. Às vezes, essa característica ela não está tão evidente em algumas práticas que a gente consegue ver. O segundo ponto é a socialização, ou seja, tornar-se membro de uma dada sociedade e cultura. A gente precisa estar integrado a essa cultura, a essa sociedade ao qual nós estamos alicerçados. E o terceiro ponto é a singularização, que é tornar-se sujeito individual que tem as suas particularidades. Então, quanto à educação, educador, ou então quem recebe a educação, eu sou um sujeito individual que também vou ter minhas particularidades. O sexto ponto é a lógica de gerência institucional versus a lógica do ato de destino. Ou seja, é uma relação contraposta entre a transparência e o domínio do conteúdo, do ensino, do saber, e a opacidade e a incerteza do que aquilo que é transmitido. E muitas vezes a gente consegue identificar isso aí na vida de na expectativa, talvez essa palavra possa ser a mais adequada, na expectativa de ensino de muitos. A gente viu aí basicamente um resumão do que é mais importante realmente a gente ter como conhecimento, e podem ter certeza que esse conteúdo ele é super importante, não só para a vida de vocês, como também com certeza vai estar como conteúdo de prova. E eu acredito que essa explicação ela torna-se mais sucinta, né, para que a gente consiga compreender e aprender mais do conhecimento. Aí eu solicito para vocês que vocês façam a leitura dos textos propostos lá no Classroom. Eu coloquei um texto básico que é super interessante que vocês leiam. Não só coloquei o nome do texto, mas também coloquei o arquivo do texto lá para vocês lerem. São textos curtos, são bem tranquilos de leitura, são bem engajados, são bem gostosos de ler mesmo. Também, no caso esse texto, também tem um texto complementar, que vocês podem fazer uma leitura complementar lá. Eu acredito que também é super importante para que vocês tenham esse conhecimento adquirido para vocês. É bom para que vocês internalizem, vocês discutam e a gente consiga também trabalhar. Eu vou deixar o Classroom lá aberto para que vocês consigam compreender isso. E aí, aproveitando o ensejo, vocês têm que ir lá no Classroom. Assim que você assistir essa aula, você vai lá no Classroom e vai ler o texto e vai fazer a atividade que está proposta para vocês. A atividade eu vou dar para vocês o período de 24 horas para vocês responderem. Beleza? Não só isso, como também vai ter eu necessito cada vez mais da participação de vocês. E aí essa atividade ela vai estar bem sucinta, bem explicativa para que vocês consigam fazer essa aula muito tranquilamente. Ok? Esse conteúdo é super tranquilo, é um conteúdo muito bom de se conversar, de discutir. E eu espero que vocês gostem. Beleza? Um abração a todos, um bom dia.